noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que sejamos todos envolvidos, desde já, pela energia positiva, pelas boas vibrações. Vamos, nesse momento, com a nossa vibração planetária. Façamos uma invocação a Deus. Força divina, divina presença. Ó Deus, Pai e Mãe Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, força misteriosa, força do amor divino e incondicional, o tudo do todo e todo do tudo, o início e o meio e nunca o fim. Envolve-nos com o teu manto sagrado de misericórdia, com a tua força incondicional do amor, promovendo em todos nós o amor, a paz, a harmonia, o equilíbrio e a saúde integral. E nesse momento tão sagrado, possamos sentir essa responsabilidade sobre essa sacralidade, mantendo-nos conectados com a sua presença, a presença do nosso Mestre Jesus e de toda a pleiade de espíritos de luz. Pois sabemos que é preciso estar pronto para receber a visita da luz. É preciso esvaziar de sombras e escuridão mentes e corações, nos tornando receptores para este contato, esta comunicação, este momento sagrado. Envolve-nos para que possamos agora emanar esse amor para o planeta Terra, para que possamos emitir saúde e cura para o planeta Terra. Permita que, junto a todas as mentes e corações que estão orando, possamos formar uma intensa corrente do bem. Eu orando por você, você orando por mim, nós estamos orando um pelos outros. E assim, acendendo a luz do amor incondicional, vamos fazer com que acenda-se a luz no planeta Terra. A luz da paz, a luz de Jesus, a luz de Deus, a luz da saúde e da cura mundial. Que assim seja. Muita paz. Meus irmãos, nossa conversinha de hoje. Primeiro, eu gostaria, hoje eu vou testar quem é que está ouvindo a gente. Eu gostaria que você colocasse seu nome aí. Tem um lugarzinho para você se comunicar, né, conosco. Você vai colocar aí seu nome e você vai dizer para mim e para essa pleiade de espíritos de luz, diga o seu sentimento hoje com uma palavra. Se é tristeza, se é alegria, se é esperança, se é fé, se é amor, se é união. Com uma palavrinha só. A gente quer saber como você está, como vai você, né? É tão importante saber como você está se sentindo nesse momento tão desafiador, que solicita de cada um mais resiliência, mais fé e mais adaptação a todas as restrições que estamos sendo, né,
ter que colaborar para que possamos vencer essa pandemia. Então, eu queria muito, muito mesmo, que você botasse seu nome e dissesse com uma palavrinha como você está. Ok? Eu vou ler a cada uma palavrinha e com certeza estarei em vibrações por todos nós, por todos vocês. É muito importante quando vocês dão boa noite, porque aí a gente fica sabendo quem está nessa egrégora, fazendo parte dessa corrente, e eu corro para o meu caderninho de anotação, de pedidos, e coloco fulano de tal e família. Eu olho por todo mundo, independente de botar o nome ou não, mas o que eu quero dizer é que eu tenho uma confirmação de que essa pessoa está orando também, está fazendo parte dessa corrente e que está participando do atendimento espiritual. Então, quanto mais pessoas participam dessa corrente, mais leve se torna o atendimento espiritual, no sentido de pessoas necessitadas de estar realmente, estão realmente sendo atendidas, né? Procurando tratamentos, porque se você faz regularmente, né, toda semana ou todo dia, o atendimento espiritual, você está completamente fortalecido, fortalecida, mesmo que esse fortalecimento oscile dia mais, dia menos, isso é normal, isso é comum. Então, bote aí. Eu hoje, a minha palavra de ordem, meu nome é Carmen, minha palavra hoje, meu sentimento é de esperança, ok? Nossa conversinha de hoje é sobre o poder curativo de Deus. E aí, eu vejo essa conversinha muito importante. Inclusive, tudo a ver com o que eu pedi aqui, essa atividade que nós vamos fazer. Fosse minha neta tivesse aqui, ia dizer, está passando dever de casa, vovó Deda? Não é dever de casa, é porque eu gosto de me comunicar, e quando vocês se comunicam, eu sinto uma felicidade, isso me dá um ânimo, isso me dá um up. Então, o poder curativo de Deus é a primeira proposta dessa conversinha, eu não sou palestrante, mas eu sou uma conversante, é a proposta de elevar-se acima do sofrimento. Se a gente for pensar essa proposta do poder curativo de Deus, da gente entender o poder curativo de Deus, né? Justamente a primeira proposta saia do sofrimento. Desse sofrimento que sofre, que sofre, que sofre, que é uma enxurrada de negatividade, que não vê esperança, que não descortina umas sombras e ver o raiar de um novo dia, de novos dias, de melhores dias, porque melhores dias virão, pode ter certeza. Eu sempre ouço os espíritos dizer, tudo passa, isso também vai passar. Então, logicamente que nós precisamos entender que onde existe luz, não tem lugar para a escuridão, as trevas, a sombra permanecer. Existe luz nos corações e nas mentes e de todos nós que temos Deus, porque Deus é a luz do mundo, dos mundos, é a luz dos universos. Então, o poder curativo de Deus, a primeira reflexão é elevar-se acima do sofrimento. O Senhor é nosso pastor, nada faltará. Então, já temos a luz. Outra reflexão que a gente pode fazer é o poder material é limitado. E quando falha, nós recorremos ao poder
ilimitado de Deus, ou ao ilimitado poder divino. Então, as nossas necessidades, elas muitas vezes não são supridas suficientemente, quase nunca, somente pelo poder material. E é aí que entra o poder curativo de Deus. Então, estamos orando para alguém, a pessoa pode estar num bom hospital, numa boa UTI, com todos os recursos da ciência, com bons médicos, com a família orando, mas precisa do poder curativo de Deus sempre. Então, conhecer Deus, outra reflexão, é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais, emocionais, espirituais. Então, voltamos àquela reflexão. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar os nossos corpos. E aí eu vou fazer uma pausa nessas reflexões para explicar. Muitas vezes, quase a maior parte das vezes, quando as pessoas recorrem ao atendimento espiritual, pedem socorro espiritual, da medicina espiritual, pedem orações, corrente de oração, e que a gente volta o nosso pedido a Deus e que a gente ora a Deus, o que é que acontece? O que será que acontece? Por que nós recorremos ao médico quando nós nos sentimos, nós buscamos aos médicos, a emergência, ao hospital, quando nós nos sentimos doentes? Mas tem uma hora que nenhum auxílio humano, né, muitas vezes surte efeito. Aí nós buscamos a alternativa de Deus. Ora, o poder espiritual que ele faz a cura na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Veja só, uma pessoa que se coloca como enfermo, né? Pega uma doença. Ora, primeiro, o sentimento de uma pessoa, seja ela espirrando, seja ela com uma rinite, com uma gripe ou com um Covid, primeira coisa que a gente vai ter é o quê? Tomar um susto, ter medo. O medo, ele consegue diminuir a vibração positiva do nosso corpo. Porque o medo puxa a gente para baixo, o excesso do medo puxa a nossa vibração para que ela caia, que ela não vibre com a vibração da saúde, da esperança, da fé. Então, muda completamente o nosso aspecto. Se há um clarividente, ele vê ali umas nuvenzinhas cinzas e pergunta: o que é que há? Você está triste? Aí a pessoa: eu tenho 2 espirros, acho que eu estou de Covid. É a primeira coisa que a doença entra, é pelos nossos corpos sutis. Quando nós temos fé, temos esperança, temos ânimo cristão, temos aquele impulso de não, eu não vou estar com doença nenhuma, eu vou orar a Deus, eu vou orar meu guia, aos médicos espirituais, aos mentores da casa de Jesus e Jacó, eu vou pedir a Deus proteção. Você reage e age. Reage no sentido de não se abater emocionalmente nem espiritualmente, para que o seu campo vibracional não fique inferior, né? Para que você, pela demanda até, se você realmente estiver enfermo. Então, o estado emocional do paciente, do enfermo, o estado mental, o estado espiritual é algo muito importante. E só aí nós poderemos agir
quando a pessoa tem fé. Ora, quem diz isso não é Carmen Politano. Quem diz isso é Jesus. Quando ele cura, ele repete em cada cura: a tua fé te curou. Porque abre-se a luz, abre-se os campos dos corpos sutis, você expande seus chakras, você cria um acesso inimaginável para que a espiritualidade de luz atue em você através. Deus não desce até nós como aquela figura mitológica, né, fantasiosa que se tem em algumas seitas ou religiões, de que ele é um velhinho que está lá no espaço, no céu, e que ele tem um cajado e que ele vai descendo, chega aqui, pega o cajado, lhe curei, Carmen. Não existe isso. Deus, ele atua através de cada um de nós. Por isso que Jesus fala: vós sois deuses. Se assim não fosse, não adiantava ter mediunidade, ter evidência, não adiantava a gente ter centro espírita, ser igreja. Se nós não pudermos agir pelo amor, pela caridade, através de nós, é que Deus age, então não teria sentido nada, isso aí que a gente está fazendo não teria sentido. O atendimento espiritual, doutor Rodolfo, ninguém teria sentido. O mundo não seria esse. Então, Deus age através de cada um de nós. Age através dos médicos espirituais, dos bons espíritos, e eles agem através das pessoas que também são deuses. Então, cada um de nós somos deuses. Então, como agir? Bom, eu digo assim: fulana está doente e fulana pediu atendimento fraterno. Ótimo. Quando a pessoa pede o atendimento fraterno, a primeira coisa que a gente pede é que leia as orientações, né? Que é um padrão de orientação que nós temos, de fazer o evangelho, meditação, orar, evitar emoções que vão diminuir a sua vibração. Então, se alguém lhe provocar, se alguém lhe ferir, se alguém lhe magoar, você está naquele período de atendimento, você vai ter que exercitar o seu amor incondicional, a sua indulgência, a sua paciência, a sua resiliência. Esse é o desafio, porque o atendimento é uma complexidade. Ele não se dá somente no ambiente do seu corpus, não. Ele se dá aonde você está, no ambiente da sua casa, ele se dá dentro das suas relações interpessoais, da sua relação com Deus, da sua relação com a espiritualidade, da sua relação entre o bem, da sua relação se ainda existe mal dentro de você, ou se você tem mágoa, se você tem ódio, se você tem rancor. Então, quando os espíritos solicitam para que a gente faça um atendimento, faça o tratamento, eles solicitam que a gente ore e vigie. E vigiar é se manter o mais que você puder numa condição de estar se vigiando para que você possa realmente alcançar, entender que toda enfermidade ela tem a causa nas emoções, nos sentimentos, que nós, muitas vezes, carregamos dentro de nós. Então, o poder curativo de Deus é ilimitado. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Deve isso jamais ser esquecido, pois o paciente depende, né? Pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Então, o ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Ou seja, o poder ilimitado de Deus.
Então, se você diz assim, mas, gente, isso aí que vocês estão pedindo, a pessoa já está realmente mal, ele não consegue mais isso, aquilo. Não importa. Não importa. O que vai agora a gente aprender é que não é o método, mas é Deus. Não importa se para aquele hospital, aquele médico, aquele procedimento não está dando resultado, mas Deus dá. Deus chega e cura. Então, o nosso dever é levar as necessidades à atenção de Deus e fazer com que desempenhar esse papel em ajudar e fazer com que esse desejo se realize. No caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura. Mas, no fundo de sua mente, tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Então, eu conheço uma pessoa que ela tem uma doença crônica e todos os dias ela diz: eu já estudei tudo e sei que tudo que é pertinente a mim, e aí vamos parar e fazer um parêntese no Evangelho. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Então, ela diz, eu tenho que fazer o quê nessa doença crônica? Eu tenho que tomar medicação, fazer isso. Uma listinha, ela faz o checklist e diz, agora eu só posso ter o auxílio de Deus. Então, eu tenho consciência de que minha doença é crônica, mas que o auxílio pode vir, mas só de Deus. Porque a ciência não tem resposta para a cura dessa doença. Então, o ilimitado poder de Deus trabalha o tempo inteiro. Então, uma fonte limitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, como filha de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Eu faço o máximo para eliminar as causas das doenças. E então, permaneço absolutamente sem temor. Devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Manter a nossa mente sempre em equilíbrio. Sempre pensando positivamente. Então, eu acordo, boto os pés no chão, abro os olhos e digo, estou viva e vou continuar. Estou bem e vou continuar. Em nome de Deus, meu corpo é fechado. Precisamos ter fé, certo? Uma das reflexões que eu faço é que nós precisamos ter alegria, né? Manter o estado sorridente em seu interior, pulsando uma profunda alegria, para que o poder de Deus possa atuar em nós. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo, encontra alegria dentro de si mesmo, constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital, proveniente não de alimentos, não de remédios, mas de Deus, proveniente de Deus. E se a gente não consegue sorrir, se a gente não consegue ter dentro de nós essa alegria, esse sentimento de ânimo, fica difícil a gente permitir que Deus haja. Então, quando nós, estamos alegres interiormente, nós atraímos o auxílio do poder de Deus. É uma alegria sincera, sentir alegria. Não aquela que você fica dizendo, eu estou bem, né? Não é isso. Porque isso não é alegria. Mas a alegria sincera. Você ser milionário de sorrisos, abrir a janela, ouvir os pássaros, agora mesmo estou ouvindo os pássaros. Ouvir os pássaros, olhar para uma planta, conversar com ela.
Eu converso com minhas plantas, pergunto como estão, se eu estou cuidando bem. E tenho intuições, elas me respondem. Então, a gente precisa ter uma alegria sincera, um sorriso genuíno. Oi, como vai? Eu estou bem, e você? Deus te abençoe. A gente tem que ter essa felicidade, ser feliz, não com coisas externas, mas por uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira. E essa felicidade atrai para o corpo o maior suprimento da universal energia vital. Você, ao estar agradecido, olha, a gratidão é uma energia tão forte, mas tão forte, que toda vez que a pessoa ora, ela consegue atrair do universo a energia vital. Então, é muito importante. De que forma Deus vai lhe encontrar? Eu quero que Deus me ajude. Deus me ajude. Eu estou assim, Deus, eu não consigo nada. Minha vida é horrível. Será que você está criando um ambiente propício a um espírito bom de luz, a um trabalhador universal do Cristo se aproximar de você? Preciso mudar o nosso campo vibracional. No cofre da mente estão todas as correntes da escravidão, bem como as chaves da liberdade. Nós precisamos entender o poder da oração, o poder da contemplação, o poder da meditação, para que possamos atrair o poder ilimitado, o poder curativo de Deus. Então, elevar-se acima do sofrimento. Deus, eu sofro, eu não aguento mais, é isso aqui, isso ali, isso aqui. Ó Senhor, Pai e Mãe, dono da vida e do universo, eu me entrego a Ti. E a Ti eu recorro para o poder curativo, jorrando em mim força universal, vital. A primeira, vamos até falar sobre isso, que a primeira regra da oração é dirigir-se a Deus tendo apenas desejos legítimos. A segunda é pedir sua realização não como um mendigo, mas como um filho. Nem como um sofredor, Deus, meu Deus. Não, eu sou teu filho, tua filha. Tu és meu pai e mãe. Tu e eu somos um só. Por isso eu te rogo, Senhor. Eu te rogo, Senhor, para o que eu preciso agora. Estou disposta a trabalhar para conseguir. Por favor, guia-me, ajuda-me a ter pensamentos corretos e fazer coisas certas para alcançar o êxito, a saúde, o equilíbrio, a harmonia. Então, nós temos que aprender a orar a Deus com intimidade, como filhos e filhas que somos. Porque é o que somos. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Deus não faz objeção quando você reza com seu ego, como se fosse um estranho mendigo. Mas você vai descobrir que seus esforços ficam limitados por esse nível de consciência. Deus não quer que você renuncie ao seu próprio poder de vontade. Direito divino que com seu filho, como seu filho que somos, nós somos filhas de Deus, nós herdamos. Por isso que Jesus tinha essa intimidade com Deus, né? Porque ele mentalmente sussurrava com incansável empenho, inabalável coragem e fé, e transformava toda oração e toda energia em força dinâmica de tal modo
tal modo que ele conseguia influência para modificar, inclusive, o estado físico, mental, emocional e espiritual do outro. Então, nós precisamos potencializar, né, a nossa comunicação com o nosso Pai. O hálito mental de doença ou saúde exerce uma poderosa influência sobre nós. Precisamos pensar em saúde. Precisamos escolher saúde. Precisamos ter fé. Precisamos estar imbuídos com a luz de Deus, com a paz de Deus. E nesse momento nós precisamos entender que nós, do jeito como nós agimos, como nos comportamos diante de uma oração, de uma meditação, desse atendimento espiritual, dessa conversinha que estamos tendo, o resultado vai depender de como você se comunicou. Então, é preciso ter coerência e ser responsável. Eu canso de dizer que a gente, muitas vezes, diz assim, fulano orou e conseguiu, orei e não conseguiu. Nós não podemos fazer comparações, porque somos diferentes. A nossa fé é diferente, a nossa coragem, a forma como nós lidamos com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, a responsabilidade, o entendimento, a consciência, tudo é diferente. Então, nós não estamos aqui para criticar ou para dizer que fulano é melhor, que ciclano não faz. Não, estamos aqui para tentar dizer como devemos fazer e como devemos ser, aceitando o poder curativo de Deus na nossa vida. E muito importante, por exemplo, os espíritos, eles não são fofoqueiros, mas às vezes eles trazem assim informações que são valorosas. Olha, Carmen, tem pessoas que entram no canal, mas elas não ficam o tempo inteiro ouvindo o canal, elas saem para redes sociais, para beber água, para atender telefone, elas saem para conversar com alguém, ou para pegar um pedaço de pão com manteiga porque deu fome. Não estou dizendo que ele está achando errado, não. Os espíritos não nos criticam nem nos julgam, mas ele está dizendo que a colaboração desta pessoa no momento sagrado do atendimento espiritual não foi compatível. Então, o resultado não foi igual como poderia ser se a própria pessoa, tivesse tido responsabilidade, envolvimento, consciência de que é um momento de sacralidade. A gente no centro não tem um comportamento de sentar, ficar direitinho e tal, a gente no centro não atendia telefone, a gente não ficava no celular vendo lá Facebook, Instagram. Então, o que eu faço com a minha sacralidade? O que eu faço com a minha religiosidade? Como é que eu faço o meu atendimento espiritual? Como é que eu entro no canal? Como é meu comportamento religioso e espiritual? Eu me sinto responsável que sem a minha colaboração não vai ter milagre? Será que eu já aprendi isso? Será que eu me lembro que Jesus disse, a tua fé te curou? Como foram que as pessoas foram a Jesus procurar ele para curar? Elas foram totalmente transformadas. Elas acreditavam no poder curativo de Deus, elas acreditavam no poder curativo de Jesus, elas acreditavam que elas tinham que colaborar, que elas tinham que fazer a transformação, que elas tinham que ter a sacralidade, porque as coisas do céu são sagradas, as coisas dos espíritos são sagradas. Então, nós precisamos ter responsabilidade. Está na hora de sermos aquele discípulo pronto para que o mestre possa atuar melhor em nós. Então, ter consciência. O atendimento começa na hora que você
bate o dedo no canal e que a gente dá boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Porque naquele momento que você penetrou naquele canal, olhe, essa informação é importante. Na hora que começa naquele canal, os espíritos já estão nas nossas casas há mais de 3 horas. E há mais de 3 horas eles já estão formulando a psicosfera. Ou vocês acham que nós, no dia a dia, fazendo uma coisa e outra, não sei o quê, problema, desafio, as coisas mundanas, e que na hora, agora é hora, 19 horas, eu vou sentar, vou fazer. A gente se preparou? Será que a gente, durante o dia, lembrou que ia ter atendimento à noite, elevou o pensamento, agradeceu a Deus, fez uma oração, pediu anjo da guarda, seu anjo da guarda, que cada um tem um seu, para ajudar, para que o ambiente esteja favorável para a visita dos irmãos, para o atendimento espiritual? Será que nós colocamos sacralidade nessa atividade? Será que antes de ligarmos o computador, o celular, de entrarmos no YouTube, será que fizemos uma oração? Será que falamos com os nossos companheiros da casa, as pessoas que moram conosco, da responsabilidade em todos? Quem quer participar, participa. Quem não quer, pelo menos se manter numa atividade que não perturbe. Será que nós elevamos o nosso pensamento a Deus? Porque isso tudo é muito importante. Porque nós exigimos que Deus venha, mas nós não vamos a Ele. Nós queremos que a espiritualidade nos acolha, resolva os nossos problemas, mas quando nós nos lembramos de agradecer, quando nós nos lembramos, quando não estamos enfermos ou não estamos infelizes, de dizer, meus irmãos, muito obrigada por tudo, porque eu sei que aí no anonimato vocês estão me ajudando a manter essa vida aí maravilhosa que eu estou tendo. Quando é que nós fazemos as nossas orações? Então, meus irmãos, não estou julgando, não estou criticando, porque não tenho nenhuma vamos dizer assim, nenhuma intenção de que pense que eu também não sou impura, eu sou impura. Por isso que eu compreendo todos nós. Porque nós precisamos, como nós somos o rebanho desse pastor, mas precisamos mudar. Precisamos deixar de exigir que fulano faça, que Beltrano resolva. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos urgentemente aprender a praticar a vida, a praticar Deus em nossa vida. A praticar o poder curativo de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma potencialidade inimaginável. Então, precisamos dar um novo ânimo à nossa vida. Esse é o momento. É um momento desafiador, mas é o momento mais rico, mais nobre da nossa vida. Porque nesse momento, agora, desafiador, é que nós podemos fazer essa transformação que nós precisamos fazer. Sermos melhores, mais conscientes, mais religiosos, mas muito mais do que religiosos, termos espiritualidade. Compreendermos a sacralidade das coisas. Então, o poder curativo de Deus precisa ser expandido, precisa ser divulgado, precisa ser conhecido. E nós que somos deuses precisamos praticar esse poder curativo de Deus na nossa vida e na vida dos nossos queridos irmãos, todos eles, conhecidos, desconhecidos, bons ou maus, justos ou injustos, porque é assim que a caridade tem que ser realizada. Um beijo no coração de todos. Vamos agora para os nossos passes. Vamos fechar nossos olhos, vamos sentar comodamente e vamos realizar esse atendimento como um passe,
Mesmo aqueles que estão deitados nas suas camas para o atendimento da medicina espiritual, podem também mentalizar esse passe. Vamos agora com os 3 atendentes fraternos que vão dar um passe coletivo. Vamos imaginar os 3, vamos mentalizar os 3 com as mãos espalmadas, com as palmas para baixo, no nosso coronário. E eles vão passando as mãos pelos nossos corpos, a fim de realizar a limpeza espiritual de fluidos deletérios, emoções negativas, pensamentos deletérios e negativos. Imagine-se recebendo um passe desses 3 irmãos que no anonimato praticam essa caridade espiritual. Deixe com que lentamente eles possam passar pelos chakras, indo até os pés e retornando de novo para o alto da nossa cabeça e passar de novo as mãos sobre nossos corpos, nossos chakras, a fim de que eles possam limpar doenças, enfermidades, sejam mentais, emocionais, espirituais e até mesmo físicas. Mas vamos entregar o nosso grão de mostarda de fé, fazendo brilhar no nosso perispírito e nos nossos corpos sutis o brilho da fé e da chama da cura. E aí eles vão até os pés e voltam de novo para o alto da nossa cabeça. E agora eles passam lentamente as suas mãos sobre os chakras, sobre os corpos, vai parando no cardíaco, limpando mágoa, medo, tristeza, angústia, ansiedade. E vai descendo até os pés. Ali eles deixam essas energias para serem transformadas em fluidos salutares. E agora eles voltam para o topo da nossa cabeça, nossos corpos, e com as mãos espalmadas, com as palmas para baixo, num passe triplo, eles colocam aí no chakra coronário, que é o distribuidor, fluidos salutares, energias de alegria, de ânimo, de fé, de esperança, potencializando a nossa luz para que nós possamos aprender a lidar com as nossas sombras. E nós sentimos os fluidos sendo absorvidos pelos nossos corpos e se distribuindo por todos os chakras, todos os sistemas, órgãos, músculos, ossos, veias, vasos, artérias, sangue, por toda a estrutura física do nosso corpo físico. E sentimos bem-estar e saúde. E assim, agradecidas, com a mente, coração repleto de gratidão, nós vamos encerrar esse atendimento dizendo: obrigada, obrigado, irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias melhores, dias de paz, dias de luz. Um beijo no coração de todos e minha palavra de ordem do dia é esperança.